podem falar ou vocês podem escrever no chat, como se sentirem à vontade. De qual é a expectativa de vocês com esse encontro hoje, né, gente? Final de semana emendado aí com feriado e todo mundo tem uma expectativa, né? Tem alguma coisa que pulsa aí, que faz com que estejamos todos aqui, né? Então, se vocês puderem, para a gente ir, né, entendendo um pouquinho como é que cada um chega, o que cada um traz, né? E aí qual é a expectativa que a gente tem para esse momento. Eu posso falar em áudio? Pode. Meu nome é Inaê, eu e meu marido conversamos recentemente sobre adoção, sobre filhos, maternidade, estudo. Esse universo é totalmente novo para a gente e uma amiga minha indicou que eu entrasse em contato com vocês para conhecer, entender melhor, decidir minha vida quanto a isso. Uhum. É sua primeira vez, né? Minha primeira vez. Seja bem-vinda. Obrigada. É que a gente está vendo tantas carinhas aqui já conhecidas que eu nem perguntei, na verdade, se tem alguém que é a primeira vez. Além da Inaê, tem mais alguém? É bom. E meu marido não pôde participar porque ele está trabalhando, mas eu vou repassar tudo. Além da Inaê, né? É meu primeiro encontro. Verônica. Peraí. Boa tarde. Seja bem-vinda também, Verônica. Mariana também é a primeira vez? Jefferson também. Sérgio Eu acho que seria bom todo mundo se apresentar no videozinho mesmo, Bia. Porque lê no chat e tal, o que você acha? Que aí a gente vai vendo. Fica mais próximo. Fica. Não, mais próximo, sem dúvida. Porque Deixa eu começar, pode ser? Pode, por favor. Pode. Sérgio, deixa eu aproximar aqui, porque eu estou no meu iPhone, é muito ruim também, ele é bem antiguinho e está meio baixo. Eu também, minha esposa, ela não hoje, então a gente está na chácara, né? Ela teve que dar uma saída, mas é a nossa primeira vez também, e a expectativa eu não posso declarar porque é uma novidade para mim, entendeu? E com certeza para ela, entendeu? Ela deve estar chegando aqui já. Então eu não posso muito revelar minha expectativa, mas só anseios, né, e felicidade em estar participando, primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, próximo. Rapidinho, digam seus nomes, se apresentem. Qual a expectativa de estar aqui hoje? Meu nome é Ludiana, acho que esse é o terceiro, eu acho, o quarto encontro. Virtual, não consegui me apresentar, não consegui participar de nenhum, não deu tempo. A pandemia veio antes, quando eu comecei a me interessar pelo grupo. A gente está no processo, né? Então, quanto mais eu conhecer, acho que vai ser melhor para a gente. Para mim, meu marido está estudando, ele não está aqui agora. Perfeito, Ludiana, obrigada. Oi, eu estou sendo ouvida? Nem sei, tá mudo, não tá? Você está sendo ouvida, eu só não consigo identificar quem é que está falando. Juliana e Silvia. Não está aparecendo. Os antigos aí do encontro e agora... Ah, tá. A Ju aqui em cima. Achei. A Ju e o Silvio. Tudo bem? Pois é. Estamos aqui para... A nossa expectativa ver essa perspectiva de filho e filha, né? Por adoção, ver isso vindo. Porque a gente tem expectativa como pretendente, né? Ver esse outro lado é bem interessante. E sempre é bom troca de ideia e se manter ligado na liga da adoção. Saudade de você, Beatriz, da Carla. Saudade. Tá bom? Saudade, gente. Vou pôr no mudo aqui. Tá. Olá, gente. Tudo bom? Meu nome é Verônica. É a minha primeira reunião também, né? Entrei na fila de adoção em 2019, ano passado. E ano passado foi muito turbulento, tive perda do meu pai e tudo mais, então não pude, né, comparecer às reuniões. Lá na Vara da Infância eles indicaram vocês, né?
E agora, realmente, agora estou de coração aqui para fortalecer essa vontade que eu tenho de adotar uma criança. Que bom, Verônica, seja bem-vinda. Espero Obrigada. que a gente possa te ajudar. Jefferson quer falar? Também é primeiro encontro, né? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Rodrigo. O Rodrigo está trabalhando, mas ele está acompanhando também, só não sei se vai conseguir abrir a câmera. É nosso primeiro encontro, né? A gente já está junto há 12 anos e alimentamos essa questão da adoção e esse ano nós iniciamos, estamos começando com o processo e aí conhecemos também, por indicação também do pessoal da Vara da Infância e também da Defensoria Pública, o projeto Acontecer. Consegui. Estamos acompanhando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. Bom, ainda tem um pessoal entrando, eu vou pedir só para a gente ficar atento aos microfones. Fica à vontade, Priscila. Eu acho que tem algumas pessoas que é isso, né? Que estão em um ambiente que talvez não possam ligar a câmera e tudo mais, mas estão nos ouvindo, então eu acho que isso também é importante, né? Quem puder, será um prazer a gente poder se ver e se aproximar um pouquinho mais, mas quem não puder, a gente também compreende, né? Muito Eu obrigada. posso falar agora também? Pode, Elisângela, por favor. De volta, depois de um bom tempo, perdendo as reuniões, e quando eu estava perdendo, eu ficava angustiada, porque esse tempo dentro de casa, muitas vezes eu esqueço que dia é hoje. Então, eu tô feliz por ter voltado aos encontros e a ansiedade de conseguir falar de novo com o Cefam, de poder voltar, né, a ir lá. Parece que indo lá é diferente do que ficar nessa distância, tentando e conseguir. Mas eu estou muito feliz por ter voltado e eu estou vendo muita gente nova aí. Eu estou frequentando já desde 2018. E ainda da época da Ana Carla, à frente lá dos encontros. Estou muito feliz de estar vendo ela aqui. Fazia um tempo que eu não a via. Tudo bem, Ana? Retornando. Retornando, pois é. E é isso. Muito ansiosa para ouvir o depoimento de hoje. Renovar as baterias. Aí eu já te respondo aqui no chat rapidinho. Então, gente, assim, hoje a gente convidou a Ludmila para prestar o depoimento. Mais alguém quer? Ana Cristina Carneiro, quer. Aqui é o Ricardo. E aqui é a Ana. É a nossa primeira vez, nós estamos na fila de adoção desde 2015. E é o primeiro encontro nosso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Vocês custaram chegar para a gente. Mas que bom que vieram. É que o nosso perfil é um perfil que já era considerado bastante demorado, porque no nosso caso a gente pretende ter 2 ao mesmo tempo, e 2 irmãos, então e aí a gente já meio que programou para ser com mais tempo. Então nós estamos terminando nosso doutorado da Ana e o meu mestrado, e aí já encaixando para o ano que vem, no máximo 2022, a adoção. Vamos ver se vai dar certo. Entendi. Compondo a linha da vida, né? Com todas as demandas que todo mundo tem. Então, a Ludmila hoje, que é nossa convidada, né? Bia. É porque tem umas pessoas que não estão aparecendo aqui para mim. Mas acho que tem mais gente querendo falar. Maurício, quer falar?
Boa tarde. Prazer, eu sou Maurício. Nossa primeira vez na reunião. A gente deu entrada na comunidade em breve. Então, a gente está muito agradecido da oportunidade de participar do grupo. Maurício, eu não ouvi o nome da sua esposa. Glautiene. Tá bom, sejam bem-vindos. Obrigada. Mais alguém quer falar? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Oi, vocês estão me escutando? Tô. Sim. Quem tá falando? Oi, meu nome é Mariana. Estou aqui ao lado do meu marido Valderi. Um prazer estar com vocês. É nossa primeira reunião. Nós pretendemos adotar já uma criança maior, talvez até um adolescente. E assim, estamos muito ansiosos para dar mais esse passo nessa caminhada. E é muito interessante estar aqui trocando experiências, trocando conhecimentos. É isso. Bem-vindos. Acho que agora foi. Gente, não é podando vocês de falar não, tá? É porque como fica em duas telas, acaba que às vezes eu tô vendo um pouco de gente e não tô vendo outro pouco. Vocês podem falar, tá? Então, a Ludmila é a nossa convidada de hoje. E eu conheço a Lud antes de conhecer a adoção, antes de pensar em trabalhar com isso, né? Então, para mim é um grande prazer poder receber você aqui hoje. A gente é amiga desde, nem sei, gente, há quanto tempo? Acho que tem mais uns 20 anos, mais ou menos, né? Então, é um grande prazer também poder estar aqui hoje e ouvir essa história estruturada de uma outra forma, né? Então, seja muito bem-vinda. Eu queria combinar com vocês que as perguntas a gente possa fazer no final, para que ela possa ir desenvolvendo o raciocínio dela, né? Eu acho que assim fica um pouco mais organizado e tranquilo, tá? E aí, no final, a gente vai fazendo as perguntas e debatendo à medida da nossa necessidade. Seja bem-vinda, Lud. Oi, gente. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada, Ana. A todos aí do Aconchego. É um prazer estar aqui. E a todos vocês, a todas vocês que estão aqui hoje, boa tarde também. É bom a gente estar junto de alguma maneira, ainda que seja virtual. Hoje... Lud, só um minutinho. Fala. Quem está com o microfone aberto, por favor, vamos todo mundo checar o microfone agora, se está aberto ou não, para fechar, para não ter interferência. Que assim a gente não precisa interromper a fala da Lud. Acho que todos estamos fechados agora. Ok. Pronto, querida. Então, vamos lá. E aí, o que eu pensei para hoje, né? Isso que a Bia falou, né? Verdade, que a gente se conhece há mais de 20 anos, então é de um longo tempo, muito antes de psicologia, porque, né, a gente, por acaso, também tem a mesma profissão. Mas hoje eu estou aqui como filha, então eu vou falar mesmo da minha experiência. Espero poder ajudá-los e ajudá-las de alguma maneira. Depois, se quiserem pegar meu contato, enfim, com a Bia, né, com a Ana, me coloco à disposição. E, bom, vamos lá. Eu tenho 35 anos. A minha mãe se casou com o meu pai. Vamos dizer, eles tinham uns 18 anos de diferença. Então, meu pai saiu de um casamento que ele já tinha 6 filhos. E aí a minha mãe, muito jovem e ainda com muitos anseios, muita vontade de ser mãe, meu pai já não estava tanto nessa vontade, mas ok, vamos lá. E aí eles tentaram por 8 anos. A princípio ela tentou várias formas do que cabia para aquela época, né? A gente está falando de mais de 30 anos, então façam as devidas considerações também. E aí tentou muita coisa, e até um dia que ela percebeu que nada do que ela tentava era possível. Então, ela se abriu para o processo de adoção. Na época, o pai da minha mãe, que então meu avô, trabalhava na vara de infância. E, né, naquela época, a coisa também era um pouco diferente nesse sentido de como começavam as questões burocráticas, né? Então, ela já teve ali o suporte do próprio pai, orientando, que ótimo, maravilhoso. Então,
eu sei da história narrativa, né, da minha família. Então, eu sempre escutei dos meus avós, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus tios, de todo mundo, que foi uma maravilha quando a minha mãe tomou essa decisão junto com meu pai, que todo mundo ficou feliz. Eu fui a primeira, hoje nós somos 3 na minha família, filhos por adoção, né? Mas eu fui a primeira. Então, foi assim, uma novidade, mas todo mundo ficou muito feliz e foi muito rápido. A partir do momento que a minha mãe decidiu, ela ficou 8 anos, então a gente não está falando de um tempo tão curto, mas depois que ela decidiu, a coisa caminhou. E aí, naquela época, ela foi até o Paraná. E aí ela foi ver uma menina. Minha mãe queria uma menina. E aí ela foi ver uma menina. E aí ela diz, né, gente? Então eu não sei, mas o que ela conta é que ela olhou, mas ela não conseguiu ali desenvolver algo que fizesse com que ela falasse, ok, eu quero ser mãe. E ela foi embora. Falou, não, muito obrigada, né? Muito linda e tal, mas vamos embora. Aí ela diz que uma semana depois ligaram lá, né? Próximo a ela, porque eu nasci em Brasília, minha mãe mora em Brasília. Vem cá, vem aqui no hospital, que acho que você vai gostar. Aí quando ela chegou, ela disse que chegou o momento dela. Ela falou, agora minha filha nasceu. A gente tentou, né? Quando a Bia me fez o convite, eu tentei sondar algumas informações, minha gente, porque mais de 30 anos, muita coisa se naturalizou, tá? Então, algumas coisas eu já perdi de dados, assim. Então, eu fui atrás da minha mãe, né? Eu falei, mãe, quanto tempo mesmo que eu saí da maternidade? Porque isso também é uma coisa que se perdeu na minha memória. Eu sei que são poucos dias, mas eu já não... E nem a minha mãe. Se naturalizou tanto que a gente falou assim, eu acho que uns 3, 4 dias. Então, a gente está dizendo aí que são uns 3, 4 dias. Dizem que eu fui amamentada pela minha mãe biológica naquele período que eu fiquei e pronto. Beijo, tchau, e fui embora. Naquele momento, na saída da maternidade, minha mãe disse que a assistente social perguntou, a senhora gostaria de conhecer? E aí a mãe falou que ela ficou com muito medo de um dia ser reconhecida na rua. Então ela falou, não quero, né? Não vou. Mas a minha madrinha, que é a irmã da minha mãe, falou que queria. Só que aí também não queria tanto, porque também não queria ser reconhecida. Então ela foi e disse que não era para ela, que era com uma amiga, uma coisa assim. Também fui sondar minha madrinha dessa história. Então ela conta algumas coisas que eu achei assim, hoje eu acho interessante saber, assim, sei lá, traços, os olhos, a boca, algumas coisas assim. Ela falou, nossa, lembra mesmo, tal, o teu cabelo, ela tinha o cabelo como o seu, os olhos, a boca. Mas ela resumiu lá a conversa, que ela falou que não queria conversar tanto assim, queria mesmo só agradecer. A minha mãe ficou muito feliz, minha mãe é muito grata. A minha mãe, assim, desde o princípio, quando eu conseguia já entender alguma coisa, a minha mãe é muito religiosa, né? Minha mãe é espírita, e desde pequena ela me ensinava a rezar. E a primeira oração que a minha mãe me ensinou não foi o Pai Nosso nem a Ave Maria. A primeira oração que a minha mãe me ensinou foi a orar para essa mulher, para agradecer a minha mãe biológica pela vida, agradecer pela oportunidade, que ela estivesse bem. Como ela sabia algumas informações através da minha madrinha, né, nesse encontro aí com a assistente social, então eu sabia que ela teve um filho biológico também, e ficou com ela, que ela me colocou para adoção e colocou o outro. Então eu sabia disso. Então minha mãe falava assim, coloca seus irmãos também, fala deles, fala desse pai biológico, agradece. Então eu sempre fui muito nessa direção com a minha mãe. E aí, bom, voltando, né? Saí da maternidade, aí eu tentei trazer a foto, minha gente, mas é um álbum de 85. O álbum de 85 é aquela foto que você cola e jamais sai, entendeu? Então, não sai. O álbum é desta coisa, então era inviável para eu poder trazer para vocês. Mas eu queria trazer a fotinha, que é muito linda. Minha mãe, meu pai e eu, na porta da maternidade. E aí, eu perguntei para ela, e aí, você não ficou com medo de não conseguir me amamentar, ou, sei lá, de não conseguir ser alimentada? Sei lá, não tinha essa dúvida? Não, né? Porque já tinha assim, uma certa experiência. Minha mãe estava com 32 anos. Eu tinha uma certa experiência com seus tios, então eu sabia que eu ia preparar uma maneira para você muito boa aqui e vamos lá.
E isso foi uma desconstrução, assim, né? Naquela época, tinha uma pegada muito pesada, que eu via, assim, de vez em quando, uns comentários de que minha mãe queria me amamentar, mas ela não podia. Ela disse que ela tentou. Você vê, tanto tempo atrás, ela não foi orientada, né? Porque ela disse que tinha um desejo. E hoje a gente sabe que, dependendo da situação, é possível. Mas ela não conseguiu. E aí ela falou, Lud, eu tentei umas 2 vezes, mas foi mamadeira mesmo. E isso, para mim, foi uma coisa tão legal, assim, dela frisar que foi tudo bem, porque eu vejo essa história, assim, muito tranquila também, né? Até porque hoje eu sou mãe, e a primeira oportunidade que eu tive de fazer essa mudança, de sair do peito para ir para a mamadeira, eu tive muita consciência, muita tranquilidade que o vínculo, de fato, ele estava exclusivo ao meu peito. Porque eu sou muito vinculada à minha mãe é muito vinculada a mim, e isso eu nunca tive dúvida. Então, eu fiquei muito tranquila. E aí, ela contou essa história e tal. E ficamos ali, vivendo muito bem, assim. Eu me lembro de uma infância muito feliz, de pais muito participativos. Eu lembro muito do meu pai, da minha mãe. Eu sou a única menina dos meninos. Eu tenho 7 irmãos e sou a única mulher. Então, isso também tem uma diferença, né? Assim, tem um olhar diferente, né? Porque eu sou diferente. Eu sou a diferente da galera. Então, eu percebia muito isso, sim, né? Esse cuidado diferente. Não a mais nem a menos, mas diferente. E aí eu lembro de um dia que eu fui para a escola e a professora falou assim, eu tinha uns 5 anos, isso eu lembro mesmo, não precisei perguntar para a mamãe. A professora falou assim, tragam uma foto da mãe de vocês quando ela estava grávida de vocês. Eu falei, mas olha que interessante, nunca vi essa foto. Muito bom, vou perguntar. Mãe, cadê essa foto que a professora falou que você tem aí, que eu tô grávida, que você tá grávida, que eu tô dentro da sua barriga, que eu nunca vi. Aí ela sentou na minha frente. Esse é um dos momentos mais lindos da minha vida e um dos momentos mais marcantes, assim, para mim. Eu nunca esqueci, eu conto essa história para muita gente. Apesar de ser a primeira vez que eu tô contando isso neste ambiente, que eu tô tão feliz de estar com vocês, assim, para poder a gente compartilhar, mas eu já falei isso muitas vezes. A minha mãe olhou para mim e falou assim, você não nasceu na minha barriga. Falei, Jesus, e agora? De onde que eu nasci, gente? Aí ela falou assim, você nasceu do meu coração. E eu achei aquilo tão lindo. Eu me achava muito diferente, porque eu era a única garota. Aí eu me enchei demais. Falei, nossa, mas é maravilhoso, porque vocês nasceram da barriga, né, galera? Eu sou um pouco diferente, nasci do coração. E aquilo, gente, sério, foi assim mesmo. Eu traduzo assim porque foi assim que eu li. Falei, eu sou muito diferente, eu sou muito diferente. E aí eu cheguei amarradona no outro dia, eu falei, professora, não tem essa foto, entendeu? Mas eu tenho essa foto da maternidade, que meus pais saíram comigo, mas eu nasci do coração, então não vou ter como te mostrar, né? Barriga, vai ter. Aí a professora, eu lembro que ela me olhou assim com um pouco de estranheza, ela, tá, Lud, tudo bem. A minha mãe disse que depois, obviamente, ela procurou, né, para entender o que estava acontecendo. E de alguma maneira, eu me senti muito autorizada a sair falando para todo mundo. Então, eu encontrar uma pessoa na rua, eu sabia que eu nasci do coração. Eu descia para brincar, sabia que eu sou do coração. Então, eu fui fazendo isso. Até um dia que eu encontrei um bullying. Até o dia que eu encontrei um garoto da minha escola, dessa escola, que eu falava para todo mundo, achava lindo, maravilhoso. Até no dia das fotos lá, o muralzinho, nunca vou esquecer o muralzinho de todo mundo, e eu lá na porta da maternidade, porque eu não tinha foto da barriga. E aí ele veio para mim e começou a falar algumas coisas que naquele momento eu não tinha nem 6 anos, gente. Então eu me senti muito mal. Eu me senti muito triste, muito triste, muito triste. E aí eu voltei para casa, lógico, arrasada, falei para minha mãe, a gente sempre teve muita abertura. E aí eu contei para ela o que estava acontecendo. Ela foi na escola. O menino também não estava bem, estava vivendo um monte de processo lá. E aí a minha mãe, já muito consciente, veio para mim falar isso. Lud, ele não tá bem, sabe? Ele não tá bem, a família dele não tá bem, não sei o quê. E eu, bom, então tá. E ela falou assim, então eu vou te pedir um favor. Eu falei, ok, o quê? Eu gostaria que você não contasse mais para as pessoas assim, porque as pessoas, ela me falava, né? As pessoas não estão prontas para te ouvir assim. Hoje eu entendo que ali foi um corte, lógico, para me proteger, porque ela não soube me dizer de outra maneira. Ela via que eu estava muito
indefesa naquele momento, porque eu fiquei muito triste, eu fiquei muito incomodada, eu não queria mais ir para a escola, fiquei com vergonha. E aí a forma que ela encontrou foi essa. Então, por muito tempo, eu olhava para a cara das pessoas, doida para contar que eu nasci do coração, mas você estava bem caladinha. E fiquei anos assim. Só que vocês sabem, né? As pessoas, elas são um pouco desagradáveis em alguma medida. E isso é fato. Né? Eu gostaria que não fosse tanto assim. Mas o que acontece? Algumas pessoas fazem alguns comentários. Então, eu escutei e escuto ao longo da minha vida comentários assim. Minha mãe é muito branquinha. A minha mãe é como se fosse a Bia. E eu sou bem morena. E aí... E adoro sol. Então, eu fico sempre muito morena. E as pessoas sempre me perguntavam. Ué, nossa, mas você não parece a sua mãe. E aí aquilo foi me machucando um pouco mais. E eu ficando calada mais um pouco. E eu lembrando daquilo que eu não podia mesmo me expor, falar para as pessoas. E aí a gente foi encontrando formas, né? Uma hora a gente falava que é porque eu parecia meu pai. Uma hora a gente ficava... Uma hora eu mesma cortava. Falei, por que você está perguntando isso? Não entendi. Hoje em dia, né, quando as pessoas ainda insistem em fazer esses comentários, quando elas não sabem, né? Tô falando pessoas que não sabem. A gente já nem, a gente filtra, né? A gente já sabe que é desagradável. Eu acho desagradável ficar fazendo esse tipo de relação, mas eu já filtro, assim, eu acho que já tá bom. Em alguma medida, eu acho que eu aprendi a lidar com isso. E aí a minha mãe, sempre muito descolada, ela virava pra mim e falava, Ludmila, não incomoda com essas coisas, não, que as pessoas, elas perguntam essas coisas, mas tem nada a ver, tem nada a ver, não importa. E quando eu era criança, ela falava muito isso, não importa, você é minha filha, você nasceu do meu coração. Eu falei, é verdade. Eu sou a filha, independente de comentários, independente. Mas eu sempre senti essa falta de olhar para ela e ninguém falar nada, ninguém falar nada. Se eu sou parecida, se eu não sou. Eu não queria que ninguém falasse nada, eu senti durante muito tempo. Hoje, assim, olhando para minha mãe fisicamente, eu não tenho que parecer mesmo. Eu acho, né? Mas como pessoa, personalidade, a gente é muito parecida. E eu me lembro também perfeitamente do dia que o meu pai, um dia, brigando comigo, que eu não queria fazer alguma coisa, ele, gente, mas você tá igual a sua mãe. Falei, eita, tô igual a minha mãe. Esse que eu queria, fiquei felicíssima ouvindo aquilo. Com certeza não era um elogio, porque eu não estava querendo fazer alguma coisa, acho que era tomar um banho, sei lá, era dentro do banheiro. Ele estava gritando lá comigo, meu filho, eu ouvi aquilo, foi maravilhoso, parecido com a minha mãe, era tudo que eu queria. Então, eu acho que isso também, eu fui lidando muito com o lúdico. Eu me sinto muito lúdica na vida, muito livre nesse sentido. Então, eu fui brincando com as coisas. Eu sou parecida? A gente é o quê? Nervosa? Eu ficava pensando, o que ele quis dizer? Sei lá, que eu não obedeço, que eu não faço, sei lá, mas eu sou parecida. Então, eu tentei extrair um pouco. Passou um tempo, aí eu já, né, nesse caso aí, eu já tinha uns 7 anos, quando a gente já estava mais tranquila para ela me explicar e tal. Ela disse que ela procurou uma psicóloga na época e ela teve a orientação de que era interessante que eu fosse acompanhada. E aí, aos 11 anos, eu comecei terapia. Muito bem. Na terapia em si, eu não lembro tanta coisa. Mas essa era a questão. Minha mãe fala, assim, que era para eu não ter nenhum problema com a adoção, para que se eu tivesse alguma questão que eu resolvesse. Mas eu acho que eu não registrei, assim, eu não tenho memória muito desse processo. Eu fiquei uns 2 anos, peguei meu relatório também para ler, mas ela não fala nada demais sobre isso, assim, muito tranquila. E eu me lembro que foi uma terapia bem tranquila também, ela me perguntava algumas coisas de como eu me sentia e tal, mas eu me senti sempre tão amada. Eu me sinto mesmo muito amada, eu me sinto muito protegida, muito amada. Então, isso nunca foi. Isso não. Mas eu me lembro que eu, depois, mais velha um pouco, eu tive a frase brilhante que muitos filhos fazem, inclusive biológicos. Que eu virei para minha mãe uma discussão e falei assim, você não é minha mãe. E aí eu lembro dela falar assim comigo, realmente, eu não sou sua mãe biológica, você sabe disso. Você quer ajuda para procurar a sua? A gente pode sentar ali no computador e pesquisar. Aquilo me deu um medo tão grande. Eu falei, gente, é tão fácil assim? Não. Aí eu demorei umas horas esfriar a cabeça, porque eu tava meio revoltada. E fui pedir desculpas, né? Também foi outro momento marcante. Eu nunca esqueci isso, né? Eu falo pra minha mãe, eu acho que foi a pior coisa que eu falei pra uma pessoa.
por conta, inclusive, da minha história com ela. E eu perguntei para ela sobre isso também agora, né? Eu falei, mãe, como é que foi mesmo? E ela falou assim, cara, foi doído. Eu falei, eu imagino. Ela falou, mas você sabe que todos os seus primos já falaram isso para suas tias? E os meus primos são biológicos. Eu falei, sim. E eu não sou psicóloga, eu não escuto isso também? Eu escuto isso. Então, eu sei que isso aí pode acontecer. Não é porque a minha mãe não é minha mãe biológica, né? Mas doeu ali numa ferida da minha mãe. E eu fiquei um tempo com aquilo na cabeça, que eu não podia ter feito aquilo. E eu fiquei com medo de ser tão fácil assim, que eu não estivesse mais com ela. Então, eu lembro que foi outro momento punk, assim, né? Demorou algum tempo, assim, uns dias. Mas foi um momento punk. E nisso, um pouquinho para trás, eu pedi um irmão. E aí a minha mãe falou que não tinha como ela arrumar um irmão. Eu falei assim, arruma um irmão. Não, não tem como arrumar um irmão. Como é que é isso? Você não sabe, você nasceu do coração. Eu falei, gente, no seu coração não cabe mais um, não é possível aprender isso. Aí, sim, né? Que aí ela teve ela disse isso para mim agora, essa perguntinha que eu fiz, essas perguntinhas, ela me disse assim, ela falou, eu lutei tanto para te ter, não é possível que você não me perguntasse se não era possível ter um irmão, eu ia dizer não. Eu disse sim, só que seu pai não queria mais, nenhum. Então foi meio de novo um negócio. Eu falei, imagina. E eu só queria um irmão, eu não queria uma irmã, isso eu também me lembro. E aí eu fico imaginando o dilema da minha mãe em ter tipo uma bola de cristal, porque ela falou, eu não vou escolher, não vou. Ela falou, eu não escolhi, dessa vez eu não escolhi. E aí também no caso, porque também tem muitos anos isso, né? Também foi de outra forma, como é hoje. E minha mãe pôde acompanhar até o finalzinho da gestação do meu irmão. E aí quando meu irmão chegou, aí acabou, alegria pura, porque eu me sentia muito amada, muito ok, mas eu sentia falta de um irmão. Eu sentia falta de brincar, assim, de conversar. Eu vejo que isso é muito singular, né? Não quer dizer que porque eu senti que todos vão sentir, mas eu sentia muito. E aí meu irmão veio e a gente tem uma parceria muito legal até hoje. A gente é muito próximo, muito unido. E a gente realmente viu que o sangue, ele não determinou pra gente. Absolutamente. Não. A gente tem um vínculo muito forte. Meu pai já faleceu. Tem 6 anos que meu pai faleceu. E foi um marco também. Um ciclo que se fechou e deixou muitas saudades, muitos buracos, que hoje a gente tenta reconstruir, lógico. Mas eu acho que isso é um pouco natural de quem convive, de quem tem relação. E meu pai sempre deixou isso muito claro, assim, o tanto que a gente era amado, sem ficar mencionando. Meu pai e minha mãe ficavam contando ou marcando, nada, era tudo muito naturalizado. Eu lembro que em consultas médicas, eu ia, aí o médico pergunta clássica, né? Você tem câncer na família? Você tem não sei o quê na família? Não, mãe, você não tem nada não, né? Porque era natural para mim. Até eu cair a ficha. O que eu tava respondendo? Aí minha mãe que falava, não, peraí, deixa eu explicar. Aí ela, tem isso, Que se passa mesmo, né? Muito comum pra gente, ficou muito comum. E eu percebi, assim, muito amor mesmo, muito carinho, muita entrega. Eu acho que a minha mãe, né, em especial, eu falo muito isso pra minha mãe. Eu sei que eu devo a minha vida à minha mãe. A vida que eu tenho, eu devo à minha mãe, porque a minha mãe, ela foi atrás de mim, ela sonhou comigo. A minha mãe, é lógico que até hoje a gente tem um vínculo muito grande, uma proximidade intensa. A minha mãe é aquela pessoa que fala, eu te amo o tempo inteiro. Então, a minha mãe fala muito isso. Eu lembro que foi até muito, Bia conviveu muito com isso, que eu me sentia muito burra na escola. Eu lembro que eu tinha muitos problemas de nota, eu tinha muitas questões, eu não gostava de estudar. Na escola comum, eu não gostava. Eu fui me apaixonar por estudar na graduação. Mas a escola era horrível, era terrível. E eu escutava muito isso dos professores, o tanto que eu tinha dificuldade, e eu me sentia muito burra mesmo. E a minha mãe sempre, não, que é isso? Não é burra? Vamos lá. O que você precisa? Precisa de um professor? Chamava um professor. Precisa de um curso? Vamos fazer um curso. Precisa de um psicólogo? Vamos botar um psicólogo. Minha mãe sempre me estimulou. Sempre, sempre. Então, ela é a pessoa que mais me motiva, a pessoa que mais me ama na vida. Eu já falei isso pra ela 300 vezes. Eu tenho certeza absoluta
que a minha mãe é a referência que eu tenho de amor por ver a entrega dela e destemida. Ela não tem... por quê? E quando alguém falava isso, que eu não sou parecida com ela, eu não via, assim, ela querendo marcar que, por quê? Não. E aí, o que que tem? Nossa, vambora. A minha mãe sempre foi muito, assim, muito livre e muito amorosa, muito participativa, muito presente. E aí, depois, né, como eu contei pra vocês que eu já sou mãe, aí eu lembro também um dia que eu contei pra ela, e eu lembro que eu levei isso pra terapia. Eu falei, cara, eu quero contar de uma maneira muito diferente pra minha mãe. Porque a minha mãe, ela já era avó, mas é diferente. Eu sei que é diferente. Eu sinto que é diferente. Não é que eu sou melhor e nem pior, mas eu sei que é diferente. Né? Eu sou a primeira filha da minha mãe, teve toda essa luta na vida dela por muitos anos. E aí eu lembro que eu falei assim pra ela, mãe, você vai ter um bebê. Aí ela, eu vou ter um bebê? Eu falei, um bebê no seu colo. Você vai ter um bebê pra você chamar de netinho. Aí ela, fulano. Eu falei, não, fulano já tá aqui, né, gente? Ele não é bebê. Aí ela, você tá grávida? Eu falei, tô. Nossa, mas foi uma alegria, assim, eu vi os olhos dela, a alegria que ela ficou, a forma como ela se envolveu na minha gestação, até hoje, tudo que ela pode, como ela pode, ela... A avó, né, gente? Como qualquer outra, assim, participativa, né? Ela é muito participativa, a gente tem frequência, assim, de estar juntos, né? Nessa pandemia eu sofri muito, porque eu não podia ver minha mãe, e aquilo foi uma coisa horrorosa. E aí eu tive essa noção até mais forte de quanto que a gente tem esse vínculo, porque a gente não é uma pessoa que se fala todo dia. Eu e minha mãe, a gente não tem hábito de ficar se ligando. Minha mãe não gosta muito de WhatsApp, então vocês pensem na dificuldade que é para falar com um ser. Porque ela não gosta de ficar fazendo muito videochamada, não gosta de responder minhas mensagens, e não gosta de atender telefones. Aí ficava puxado. Falei, minha filha, eu preciso ver você, porque eu acho que eu só vou melhorar quando eu te encontrar. E aí, o que eu resolvi? Minha mãe mora em casa. Eu falei, eu consigo te ver. Então, o primeiro momento que eu vi minha mãe foi bem distante, mas eu precisava ver. E quando eu vi, mas eu chorei muito, mas eu chorei demais. Eu falei, agora sim, estou reconectada, posso continuar essa quarentena. Porque eu resolvi encontrar com a minha mãe, já era maio. Não, aí eu falei, ei, minha filha, não aguento mais, eu preciso olhar para você. Então, eu tenho uma coisa com a minha mãe, assim, de muita da gente ser muito parceira, assim. Eu vejo que ela confia muito em mim, no olhar de, se você tá aí, eu também vou ficar aqui, então, vambora. Minha mãe é muito positiva, então ela tá sempre botando a gente pra frente, pra cima. Então, essa história toda, eu acho que tem o tom da minha mãe, porque ela tem essa narrativa também de, mas será que é tão ruim assim? Será que é... Porque eu sempre questionei isso com ela. Eu falei, gente, mas de certa forma eu fui abandonada. Aí ela sempre questionou, mas de certa forma você é um presente. Você foi escolhida, você foi esperada, você foi desejada, sonhada. Então ela sempre tentou me mostrar assim, bom, ok, mas tem outro lado. Qual lado que você vai querer olhar? E isso foi uma transformação para mim. Assim, não foi fácil, não foi nessa infância linda, maravilhosa. Eu demorei bons anos de terapia, bons anos sentindo que tinha um buraco, sim, aí de um abandono, de uma exclusão, tinha alguma coisa. Eu ainda percebo um certo movimento de vez em quando eu estou muito cabisbaixa. Será que eu não vou para esse lugar? Será que eu não me sinto triste, precisando ser validada em alguma coisa, porque alguém um dia não me validou, sei lá. Isso ainda me beira. Mas eu acho que eu tenho esse apoio muito real da minha família, da minha mãe. Duas, que eu sei que qualquer coisa, terapia tá aí para isso. Eu não larguei a minha. Eu só dei as minhas altas. Eu recebi a alta, ok, respiro e daqui a pouco eu recomeço. E hoje eu acho que eu tenho muito essa abertura de entender que realmente a minha mãe biológica, ela foi o que ela pôde ser. Então eu não tenho mais esse olhar para ela de, você me abandonou. Eu também não excluo essa ideia, né? Porque eu acho que também não adianta ficar passando um pano nisso, mas eu vejo que eu não conheço a história dela. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, eu não sei como é que foi essa história. Mas ela me levou de forma
indireto, que ela nem sabia que eu ia para essa família, para uma família de amor, para uma família que me faz muito bem, para uma família que é a minha família, a minha vida é essa. Então eu sou uma pessoa muito desejada, eu fui uma pessoa muito desejada, sonhada. Eu sou um presente para essa família, porque é assim que eles dizem, e é assim que eu me sinto. Eu sinto que existe uma paz, um pertencer. Eu pertenço àquele lugar. Eles pertencem a mim. E a gente é uma família, como qualquer outra. Que a gente tem confusão mesmo, de vez em quando. Não é esse mar de rosa com mamãe, de vez em quando a gente tem uns arranca-rabos naturais, porque somos parecidos. E como disse papai lá atrás, que eu disse para vocês, eu sou muito parecida com a minha mãe. Então, a minha mãe, quando ela vem criticar o meu gênio, falei, engraçado, porque eu não fui criada pelo vizinho, né, querida? Que, inclusive, o vizinho é até parente da Bia, sabe? Até poderia ser tranquila, então, porque o vizinho é maravilhoso. Mas eu falo pra ela, mãe, eu não fui criada pelo vizinho, eu não sou do vizinho. Eu tenho que ser parecida com você. Então, a gente tem, sim, essas diferenças. Mas isso que eu tô falando, eu acho tão natural, porque eu não vejo diferença alguma em nada, assim. Então, a gente fica muito livre, muito à vontade. Eu percebo que há essa forma de olhar. Dependendo da forma que a pessoa vai olhar, pode influenciar mesmo como que o filho vai ter essa experiência, né? Como chega essa narrativa, né? Minha avó, até hoje, minha avó já tem princípio de Alzheimer, então algumas coisas minha avó não lembra. Mas é gostoso quando eu tô com ela, assim, que eu escuto dela assim, você é a Mila. Porque a Mila, para minha avó, é o bebê que ela deu o primeiro banho. Minha mãe não tinha coragem de me dar o primeiro banho, como muitas de nós não temos mesmo, porque é um bebezinho. E ela que me deu o primeiro banho. Então, isso marcou para a vovó. Então, eu sei, né, dessas histórias, dessas narrativas, e eu acho que isso tudo enriqueceu muito a minha própria história de saber, né? Então, algumas ressignificações também que eu tive que ver, depois de adulta mesmo, quando eu falava que eu não sei o meu histórico, quando algum médico perguntava, eu não sei. Eu não sei te dizer se eu tenho tendência, se tem alguém na família. Eu não sei o meu histórico. E aí eu ressignifiquei isso. Não é que eu não sei o meu histórico. Eu sei o meu histórico. Eu sei tudo que eu tô contando para vocês em coisas más. Mas eu não sei da parte biológica. Como é que eu vou saber disso? Vai lá atrás e descobre isso aí, gente. Eu não tô, não. Ou então, o que dá para fazer daqui para frente, sabe? Assim, é uma prevenção que você quer fazer comigo? Eu já entrei em conversas com alguns médicos. A gente faz prevenção. Mas do que é? Porque você está me perguntando coisas que às vezes eu não sei mesmo te responder. E ok, não tive nenhum médico nunca que falou, nossa, tá bom, então vamos fazer assim, vamos caminhar dessa forma. E já tive até médicos ao contrário, né? Que disseram que eu me tornei alguma coisa pelo ambiente que eu fui, que eu vivi. Então, tem médico que tem até esse olhar. Então, eu vejo que isso é muito tranquilo. Era a minha fala que eu achei que estava meio precisando de uma ressignificação. Não é que eu não sabia o meu histórico, eu sei bastante coisa da minha vida. Mas essa parte de que eu tenho tendência, não sei o quê, e também deixou de ser uma importância, era uma importância, quando eu estava dando esse foco. Aí eu falei, não, qual que é o lance? Você quer saber se eu tenho câncer ou se eu não tenho? Como é que a gente pode se prevenir? Estilo de vida, eu não sei o quê. Pronto, então beleza, vamos ver o que a gente pode fazer. Não tem como. Então também não tem como, ué. Como é que vai saber? Então, né, assim, não vejo muito isso. E aí acho que teve muito de ressignificar, de olhar diferente mesmo, de acolher as minhas dores, de perceber certos movimentos e naturalizar. Isso sempre foi uma coisa naturalizada para mim. Eu sempre falei com muita naturalidade para todas as pessoas perto de mim, elas sabem. Então, eu não tenho muito esse receio de contar sobre essa parte da minha vida. Mas também eu tive que ter esse olhar, eu acho, assim, de que em alguns momentos eu tinha que ter um pouco mais de parcimônia, de entender que às vezes a pessoa, como diz minha mãe, não está pronta para ouvir. Então, a gente faz aí algumas modificações. Mas eu acho que é isso, que eu falei bastante, né, gente? Bia, seu microfone está fechado. Obrigada. A gente agora vai abrir para as perguntas
Ludmila já arrancou lágrimas aqui. E aí tá aberto, né, para se vocês tiverem alguma questão, algum ponto que vocês queiram esclarecer. E Naê já levantou a mãozinha ali. Primeiro, eu só queria já me desculpar por qualquer colocação que eu faça que pareça preconceituosa, algo do tipo, porque realmente eu estou entrando agora nesse universo. Então, já de alguns vídeos que eu vi, já tem algumas colocações que vocês já estão tentando desconstruir sobre, né, termos mesmo. Primeiro, Ludmila, eu também estou emocionadíssima, estou segurando para não chorar. Achei muito lindo, maravilhosa assim, sua história. A forma lúdica que você lidou com isso tudo, assim, perfeito. Para mim, achei lindo. Sua mãe e você, sua relação maravilhosa. Eu queria saber se você, em alguma fase da sua vida, você teve curiosidade de conhecer sua mãe biológica e você falou que tinha dificuldade na escola. Eu vi um vídeo que fala que a questão da gestação e a fase, acho que é da amamentação do bebê, tem muita influência nas questões cognitivas. Você acha que foi isso ou não? O que você tinha de dificuldade na escola era normal que qualquer criança, biológica ou não biológica, que foi alimentada, que seguiu um fluxo, digamos que normal, viveu, e por isso teve uma dificuldade? E outro ponto que você falou agora no final, que você teve filho, seu biológico. Desculpa, não quero que você se sinta ofendida, mas é que eu estou com muitas dúvidas. Você, por ser adotada, em algum momento teve vontade de adotar ou não? Para você nunca passou na cabeça porque você queria vivenciar a gestação, essa experiência? Eu estou no celular, né? Então, é aquela coisa maravilhosa para a gente poder enxergar as pessoas. Agora, eu rodei bem a tela para poder te enxergar, né? Melhor. Eu estava vendo você, mas saiu. Então, peraí. Primeira é se eu tive vontade de conhecer minha mãe biológica. Isso. Tá. Tive curiosidade. Eu gosto de frisar o que eu tive. Eu não tive vontade, eu não tive desejo. Desejo, como a gente conhece, comumente. Eu tive curiosidade, porque eu falei, eu queria ver, né? Então, essa boca, esse olho, esse cabelo que a minha madrinha contava, eu queria ver. Eu não conheço. Até então, eu não conhecia ninguém biologicamente parecido comigo. Eu tinha curiosidade. E como minha família, eu sou a única morena, que pro IBGE eu sou parda, eu sou a única parda da minha família, nem assim eu também tinha. Gente, mas que coisa, não tem ninguém assim para eu poder ver. E naquela época eu achava mais ainda, né? Os marcadores, assim. Então eu não tinha boneca morena. Eu não tinha personagem para ver morena. E as pessoas falavam tanto isso comigo na rua. Nossa, você não parece sua mãe. E eu via nitidamente o que elas estavam querendo dizer, né? Então era sobre cor que elas estavam marcando, principalmente. E, então eu tinha curiosidade por conta de cor, de traços, né? De coisas para me sentir pertencente. Tive curiosidade, mas ela não durou muito. Acho que ali por volta dos meus 17, 18, não tive mais. A questão da escola foi eu não me adaptei ao modelo escolar que a gente tem no Brasil. Eu percebo isso. Até porque minha mãe, como ela investiu pesado, eu fui para muitos especialistas, fono, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, além do pediatra, enfim, para eu poder entender, ver o que estava acontecendo. Troquei muito de escola, para ver se era modelo, então tinha que ser uma coisa mais livre, não, mais tradicional, não. E aí a minha mãe fala que é porque ela acha que eu não queria ir para a escola para estudar, eu queria ir para conversar. Eu sou muito comunicativa, minha primeira formação é em comunicação, então eu me encontrei quando eu saí da escola. Eu fui muito feliz, assim. E sobre essa questão que você perguntou de ser mãe, eu sempre tive vontade de ser mãe. E acho que eu li nos meus 12, 13 anos com a irmã da Bia. Eu lembro que eu tive uma conversa com ela e com uma outra amiga nossa. E aí eu falei assim, eu acho que quando eu tiver um filho, ele vai se chamar Ian. E aí eu tinha 12, 13 anos. Eu conheci meu marido milhões de anos depois. E eu via que eu nutria uma expectativa de adoção como se fosse uma devolução.
Então, já que a minha mãe fez isso por mim, eu vou devolver isso. Eu vou adotar outra criança. E eu construí isso em terapia, que isso não fazia muito sentido. Devolver o quê? O que é isso? A minha mãe nunca me colocou isso. Meu pai nunca me colocou isso. Quem estava me colocando isso? Por que devolver algo? O que é devolver algo? Em que sentido a gente está falando de devolver algo? Então, eu construí que eu não tinha esse desejo de adotar naquele momento. Mas eu tinha desejo de ser mãe. E quando eu conheci meu marido, ele não nutre, eu acho. Não tinha, não. Eu acho que ele ainda não nutre esse desejo também. Então, eu gerei o Ian. O Ian nasceu realmente. Agora, o meu irmão tem o desejo de ser pai também por adoção. Meu irmão, ele deve entrar na fila, inclusive, segundo a esposa dele, nos próximos momentos aí. Meu irmão tem essa vontade. Obrigada. Nada. Interessante. Mais alguém? Olá, boa tarde. Rapidão, Ludmila, só complementando essa primeira pergunta aí, você falou que depois dos 17, 18 anos você não teve mais curiosidade, mas quando começou essa curiosidade de você estar curiosa sobre a sua família biológica? Então, eu acho que já foi aí, desse início mesmo, dessa infância, que eu queria ver alguém parecido. Ó, como assim? Só tem eu aqui com esse olho preto, com essa bocona, com esse cabelo preto, não tem ninguém aqui parecido. Então eu tive curiosidade de falar, opa, peraí. E você vê, isso é uma coisa muito de fantasia mesmo, que isso se foi, isso não se sustentou. Hoje eu tenho esse meu filho gerado, né, biológico, ele não parece nada comigo, nada, nada, assim. Uma coisa que você vê, você fala, olha, a minha mãe, ela fala isso, gente, ele não tem nada seu. É verdade, maravilhoso. Tem nada. Então, assim, se eu ainda tivesse com esse desejo, você vê que isso é uma coisa que a gente tem que ter também um olhar para si. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou querendo tanto? Pertencente em que sentido? Será que eu não tinha que ser trabalhada nesse quesito, que depois, adulta, eu entendi que existem pessoas que vão fazer essa pergunta. As pessoas fazem isso para a gente. Como eu falei, meu filho não é parecido comigo. Lude, mas nossa, ele é a cara do pai. Pois é, gente, mas e o que tem? Por que você marca isso? Qual é a necessidade? Assim, para mim hoje, escutar isso, depois de tudo que eu tô te contando, contei para vocês, eu passei por muita coisa. Mas sei lá, e se eu tivesse na ferida? Eu ouvi uma coisa dessa? Para quê? Para que esse tipo de comentário? Então, eu fui aprendendo que existem esses comentários. Eu não tô ilesa deles. Nem de uma forma, nem de outra. Nem como mãe, nem como filha. Então, eu acho que eu aprendi a lidar, assim. Então, eu vejo que não se sustentou porque era uma fantasia. Era algo de criança. Assim, despertei quando criança. Não se sustentou porque eu percebi que eram outras questões que estavam me incomodando. Não necessariamente ver alguém parecido comigo. Né? Eu acho que mais ou menos por aí. Tem uma pergunta aqui no chat. Se todos os seus irmãos são adotados, e se foram adotados ainda bebê, ou se alguém teve uma adoção tardia, e se isso, na sua percepção, trouxe mais desafios. Se você hoje atua profissionalmente com adoção, como é a sua relação com seus irmãos mais velhos? Como que eles receberam a sua chegada? Ó, vai falando aí, se eu pular alguma. O meu irmão, que eu tô falando que foi o meu desejo de vir um irmão, ele é meu irmão por parte de mãe e por parte de pai. Ele é meu irmão mais jovem. E ele também é filho por adoção. Os meus irmãos, os meus 6 irmãos, são meus irmãos parte de pai. Então, os meus irmãos são bem mais velhos. O meu irmão mais jovem, ele tá quase 60 anos. O papai faleceu, ele tinha quase 80 anos. Então, a gente tem um caminho muito grande, a gente nunca conviveu. Um dos meus irmãos morou um tempo com a gente, já era adulta, mas assim, bem tranquilo, a gente não teve muita essa questão assim, de convivência no sentido de morar junto. E a gente tem afinidades, como qualquer outros
irmãos, então uns eu tenho mais afinidades, outros nem tanto. Depois que o papai faleceu, eu perdi contato com um deles, que já não tinha mesmo contato, ele ligava para o papai, não tinha costume com a gente. Eu também não tenho costume com ele, a gente perdeu o contato. Outros que a gente já era próximo, a gente ficou mais próximo. Não teve, então, adoção tardia. O meu irmão, a minha mãe conseguiu acompanhar a gestação, porque naquela época, naquela ocasião, a mãe biológica do meu irmão, ela entrou em contato com a minha mãe. Ela sabia que minha mãe queria adotar outro bebê. E ela disse que ela não sabia direito ainda se era menino ou se era menina. Naquela época a gente também não tinha essa vontade tanta de fazer sexagem para descobrir logo se era menino ou se era menina. Ela já sabia que ela não queria ficar, mas ela queria entregar para uma família que ela tinha certeza que ia cuidar, né? Então minha mãe já foi fazendo toda a parte lá com meu avô, que trabalhava na vara, para ver essa questão burocrática, tudo certinho. E aí ela acompanhou a gestação. Então meu irmão foi com menos tempo ainda. Minha mãe falou que comigo, ela acha que uns 3, 4 dias eu saí do hospital, e já saí do hospital com ela. Ela acha que com meu irmão uns 2, 3 dias ele já saiu com ela. Mas não era uma coisa da minha mãe. Era coisa minha, né? Ser um menino. Mas da minha mãe não era nem menino, nem menina, nem recém-nascido. É porque pintou no momento. O que mais? Tinha mais alguma coisa? Tinha. Esqueci. Se você hoje atua profissionalmente com adoção, e como é a sua relação com seus irmãos mais velhos? Acho que você já respondeu. Só não esse negócio do trabalho. Eu não trabalho diretamente, não. Não trabalho. Eu trabalho com adolescentes e adultos, mas não tem esse viés, não tem esse... Eu não tenho essa propriedade. Acho que eu preciso também de um embasamento científico se eu fosse para essa área. Mas eu acho uma área muito legal, lógico, muito interessante. Ludmila. Oi, perdão. Pode ir. Ludmila, eu queria, na verdade, porque a minha maior curiosidade, né, e assim, esse momento que você me falou, né, da sua mãe, que aos 5 anos que você teve aquele momento especial, quando ela te falou, né, que você foi concebida pelo coração dela, né? Como foi esse momento? Porque, assim, para uma criança de 5 anos, eu tenho uma afilhada de 7, né, e aí eu fico vendo assim, o quão lúdico, como que pode ser esse momento, né? Porque você falou com tanta propriedade, assim, que foi tão especial para você, né? Que eu queria que se fosse possível, né? Se você se lembrasse desse momento, né? O que da sua percepção, né? O que ela falou além da concepção do coração, né? Ela te contou a história realmente, como que foi, ou foi ao longo dos anos que ela foi adicionando mais coisas nessa narrativa? Então, Verônica, minha mãe, ela foi orientada por psicólogos na época. E segundo ela, eu não sei se é bom até verificar com as meninas do aconchego, mas segundo ela, era para responder o que foi perguntado. Então, eu não perguntei mais que isso, ela respondeu só isso. E eu me lembro mesmo disso. Mãe, cadê a foto, né, de você grávida? Não tem, porque você nasceu do meu coração. E eu acho que parou aí mesmo, porque é muito difícil, experiência, é muito difícil a gente colocar em palavras, né? Para mim, a imagem que eu tenho é que abriu assim, um clarão na minha frente. Eu vi estrelas, assim, gente, que coisa demais, que é isso? Que eu nunca tinha escutado, ninguém nunca tinha me dito isso, nem parecido. Na escola, eu não sei, eu acho que não tinha na minha sala, ou se tinha, as pessoas não conversavam. E também na minha época não era muito comum falar. Então, não sei dizer, eu não conhecia outras pessoas assim, nem adultos, nem crianças. Aquilo ali, eu falei, gente, que demais. Aquilo já foi suficiente. Eu acho que eu fiquei também como uma criança de 5 anos que recebe uma informação e fica tão empolgada. Eu pulava, eu fiquei muito extasiada. Então, eu acho que, pronto, acabou. Mas ela fala que eu, obviamente, voltei, né? Passou um tempo, mas
Como assim, seu coração? Porque aí depois eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ver que no coração, do coração tinha coração. Mas como que é do coração, do coração? Então aí ela teve que explicar que ela tentou muitos anos, né? Que eu viesse pela barriga, mas não foi possível. E que se minha mãe, como é muito religiosa, ela sempre fala isso, que se Deus não quis dessa forma, ela não ia brigar, tá tudo bem. Ela tentou por 8 anos, porque ela tentou muitos caminhos. Não é que ela insistiu por 8 anos em engravidar. Ela tentou muitas coisas, porque cada hora falava uma coisa para ela. Um tratamento aqui, ó, acolá, uma coisa diferente. Mas a hora que ela entendeu que, ok, seus filhos... A minha mãe diz isso. Seus filhos virão de outras formas. E aí, quando ela disse, ok, meus filhos então virão de outras formas, ok, vamos lá. Então, aí ela foi me desenvolvendo isso quando eu fui perguntando. Aí, quando eu pedi meu irmão, aos 7, um pouco antes dos 7 anos, que eu falei que eu queria um menino, aí ela foi me explicar de novo, eu também me lembro dessa conversa. Que não tinha como, eu já sabia que era do coração. Não tinha como ela resolver, que era um menino ou uma menina. Até a minha mãe encontrou essa forma de me explicar, né? Mas até hoje a gente fala isso. Mãe, na verdade, você podia só ter dito, ué, o que é? Tem como escolher? Não tem. Então, ok. Mas ela falou, não, eu precisei, eu achei necessário que você entendesse, que tal. Então, ela fez questão de me explicar de novo. Bom, vem de uma outra barriga, a gente não sabe. Pode ser que venha mais de um, pode ser que venha só um. A mamãe tá aberta. Pode ser que venha um pouquinho mais velho que você. Pode ser que venha uma menina. E, ai, gente, mas que coisa. Então, ela teve a oportunidade de falar de novo comigo sobre isso, mas com o tempo. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Mais alguém? Se ninguém tiver, eu tenho mais. Pode fazer. Eu tenho uma pergunta também. Deixa eu fazer quem não fez ainda. Não, Lude, você comentou que você teve acesso ao seu processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse momento, como é que foi, como é que ele foi conduzido, o que que você sentiu quando viu o processo, né? Porque essa é uma questão que permeia muito, né, o imaginário das famílias por adoção, de chegar a esse momento, né, que é só depois dos 18, do filho querer ver o processo. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho esse momento com a gente. E aí você fala mesmo do início, quando eu falei da assistente social. Isso, né? Como é que foi chegar nessa decisão? Eu quero ver, e como é que as pessoas fizeram, né, essa introdução para você, até você chegar mesmo e ler o que tinha ali da sua história, né? Mesmo que você tenha dito, não tinha muita coisa, mas eu imagino que o momento, a situação, né, agora eu vou lá ver o que está escrito, tenha gerado alguma emoção, alguma fantasia, talvez. Eu acho que isso da minha mãe falar, né, que olha, eu fiquei com medo, porque vai que ela me encontra na rua e queria você, aquilo também já me deixou meio, ixi, gente, que lugar é esse que eu tô entrando? Então, eu tive um pouco de medo de mexer ali, quando eu fiquei curiosa, e aí comecei curiosa criança, mas continuei, porque vai que, né, alguma coisa acontecia e eu não estava mais com a minha família. Então, eu fiquei meio insegura também. Eu me lembro dessa insegurança. Então, eu achei ótimo saber sobre os traços, porque eu tô falando, era uma questão para mim de parecer com alguém. Então, achei ótimo. Minha madrinha me contou, os meus olhos, o cabelo, da boca. Mas, no geral, não foi uma sensação muito agradável para mim, assim. Eu não me lembro de, que bacana, que bom saber. Agora, alguns detalhes eu achei interessante. Por exemplo, quando aparece o nome todo, de onde veio, de onde aquela mulher nasceu. E, gente, mas que interessante. Eu confesso a vocês que, obviamente, já fiz essa pesquisa, né? Claro, em algum momento já dei um Google nesse nome. Mas isso tem muitos anos. Foi nessa época aí que eu já estava meio, não sei se quero, não sei se não quero, não sei se não sei. E aí
Hoje, assim, eu acho que já tem uns 10 anos mais até. Não, são uns 15 anos que eu eu fiz, né? Mas não refiz a busca. Mas esse nome não me saiu da cabeça, óbvio. Eu tenho o nome dela na minha mente, eu sei qual é o nome dela, eu sei de onde ela veio. Soube depois, é engraçado, né? Soube depois de um pouco da história dela, porque, coincidentemente, coisas, né, de Brasília, que vocês sabem, é uma cidade muito pequena, conhecemos a todos, parece um interiorzinho. A minha família, os meus padrinhos moraram, anos depois, no prédio que ela trabalhava. Então, algumas coisas de bastidores, ou de fofocas mesmo de vizinhos, a gente ficou sabendo. Então, eu também sei dessas coisas. E aí, sim, sempre ficou no meu imaginário. Ai, que interessante. Então, nossa, aí eu passo pela quadra, eu olho para o prédio, fico tentando imaginar ela em algum daqueles apartamentos, trabalhando lá. Ela era empregada doméstica em um dos apartamentos. E aí ficava pensando, gente, como é que deve ser, né? Porque ela era muito jovem, ela tinha 21 anos, e já tinha e botou a minha, a outra para adoção também. Aí, o que é que passa, né? Como é que ela foi assistida, que forma ela foi desassistida. Então, eu tenho sim, essa questão, assim, de pensar um pouco nisso. Eu não sou religiosa, mas por muito tempo, e até hoje eu tenho uma afinidade com Nossa Senhora da Aparecida. E a minha mãe não é católica, eu falei para vocês que ela é religiosa, ela é espírita. Então, não tenho costume com imagens na minha família. E eu falava muito de Nossa Senhora Aparecida, muito. Aí, um dia, quando eu peguei essa ficha e eu vi o nome dela, um dos nomes dela é Aparecida. E aí, isso também ficou para mim como algo significativo. Que eu não sei explicar, eu não sei o que é isso. Porque eu gosto demais de Nossa Senhora Aparecida, mas eu não sou católica. A minha família nunca me orientou nesse sentido. Não tenho nem nada, assim, nem registro. Tenho várias imagens, porque eu gosto dela. Não sou devota, mas eu gosto dela. E aí isso ficou significativo para mim. Bom, um dos nomes dessa pessoa que é importante tem, né? Tem aí. Então, isso é a coisa que eu acho interessante que ficou. Mas, no geral, eu fiquei sempre com receios, porque eu ouvi essa narrativa, né? Eu ouvi isso da minha mãe. Aí que vai que ela te encontra comigo, aí ela quer você. Não, que isso? Eu não quero sair daqui assim, não, que é isso? Eu sempre fiquei pensando como seria administrar duas mães. Falei, gente, deve ser muito difícil ter duas mães. Como que é isso? Duas mães? Não dá. Então, eu sempre tive um pouco de receio dessa história, assim, dela vir à tona. Mas eu confesso que eu acho interessante ter essas informações. Para mim é interessante, assim, eu acho bacana saber se eu tinha esse desejo tão grande de que alguém é parecido comigo no planeta. Existe mesmo, olha que bom, alguém até já viu essa pessoa. E pronto, morreu aí, então, era essa a dúvida, já foi. Mas eu não tive muito, assim, de aprofundar. Então, o que estava ali, o que elas me contaram, foi. Mas foi importante para a construção da sua história? Eu acho que sim. Você considera que tenha sido importante? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Eu acho que eu senti que eu tinha essa confiança nela. Minha mãe, ela não me escondia as coisas. Ela não me esconde as coisas. Ela me colocou muito à vontade na medida do possível, né? Esse negócio aí de 18 anos, ela já marcou que aos 18 anos, se eu quisesse, ela iria comigo, sim, atrás dela. Mas antes, não. Então, eu deixei isso, ela me deixou muito à vontade de saber um pouco da minha história para antes, né? Para o que vem antes dela. Tá joia. Obrigada, querida. Imagina. Perguntinha. Da Fabiane, né? Ai, Fabiane, conselho. Um conselho é puxado, porque eu não sei. Às vezes funciona para um, funciona para outro. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter informação. Por quê? Esses mitos, essas coisas, eu escuto isso, tá? Eu tenho uma amiga que está há algum tempo na fila, e é muito legal, porque ela
me coloca muito, assim, as questões. Eu já participei de algumas coisas com ela sobre isso. Ela tem uma relação muito boa com a minha mãe, então ela pergunta um monte de coisa. E aí, o que eu vejo nesse processo, inclusive agora, atual, né? Um pouco, né, gente? Porque vocês é que estão vivendo ele. Mas o que eu vejo, assim, com essa minha amiga, que eu percebo que a informação é tudo, porque ela escuta cada coisa, assim, coisas que a gente imagina que vai acontecer só com a pessoa que é por adoção. Mas pode acontecer com qualquer pessoa. Ah, mas, como eu falei, mas e se tiver uma tendência, uma doença, não sei o que, você não sabe naquele momento. Mas, minha gente, quem tem essa certeza absoluta de tudo? Não tem. Então, se você tem esses receios, ou se você ouve isso até da sua família, dos seus amigos, se você lê alguma coisa assim, se informa para ver se realmente essas coisas se sustentam. Porque se for algo de mito, porque o filho vai crescer, o filho, por exemplo, que é mais velho, poxa, ele já viveu a primeira infância, então as coisas mais importantes dentro da psicologia, que a psicologia prega, ele perdeu, né, a família perdeu com aquela criança, a gente também tem que pensar em outras coisas. Sim, existem esses marcadores, mas tem outras coisas, existe mais ainda, né? Existe vida ali, existe grandes possibilidades. Então, se o seu receio tem a ver com coisas que você ainda não entende bem, o que te disseram, procure se informar. Eu acho que informação é a melhor coisa para tudo e vai desmistificando para a gente ter uma ideia do que é realmente deste nicho ou o que é coisa que as pessoas falam, mas na verdade elas não sabem o que elas estão falando, porque também contaram para elas, sei lá, alguma coisa, elas têm a vivência delas. Então se informe, porque deixar de, se você tem esse desejo de ser mãe, pai, por adoção, deixar de ter, porque você está numa dúvida, eu acho que é melhor você se informar para ver o que é essa dúvida realmente. Porque muitas das vezes eu vejo que eu via meu pai com meus irmãos, né, do primeiro casamento. Nossa, mesma coisa. A mãe deles falando de como foi a mesma coisa, assim, da relação, da vivência, das dificuldades, dos prazeres. Eu via muita coisa igual. Eu vejo na clínica, né, eu vejo com meu filho, é muita coisa que não é do biológico, não é do por adoção. Então, eu daria essa sugestão para você se informar mais, se for o caso. Desmistificar. Muito bom. Eu posso perguntar? Pode. Essa vai tanto para a Ludmila quanto para vocês do aconchego, que ela falou sobre a questão que ela entrou da maternidade de eu quero adotar porque eu quero retribuir. Isso parte da questão de achar que o pai adota para ajudar aquela criança. Como é que vocês trabalham essa questão no aconchego dos casais que chegam assim, quero adotar porque eu vou fazer um bem para o mundo? Como é que separa essa questão assim, eu quero ser mãe ou eu quero ajudar um ser humano? Ou dentro da maternidade inclui ajudar um ser humano? Acho que vocês podem começar. Vai, Bia. Então, a gente trabalha, sim, né, as motivações para adoção. E o que a gente trabalha muito é uma questão de que, veja, adotar não é uma questão de ajuda, né? Ser pai e ser mãe é um papel que se desenvolve ao longo de um percurso da vida e que muitas vezes vai te trazer muitos desafios, né? Quando as pessoas aparecem com essa questão, às vezes inclusive muito vinculada à religião, né? Essa coisa de, eu quero adotar, eu quero fazer uma caridade. A gente conversa, inclusive, de forma muito transparente, de que uma caridade é uma coisa pontual que você faz. E ter filho é uma responsabilidade que você vai ter para o resto da sua vida. Por mais que os seus filhos estejam crescidos, você não vai abandonar eles no mundo por causa disso. E quando você tem um espaço ou uma percepção de que você está ajudando aquela criança, você tem uma perspectiva de que aquela criança te deve alguma coisa. E esse não é o espaço da relação de mãe e filhos e de pais e de filhos, porque esse não é um espaço de uma concessão. Então, muitas vezes a gente vê problemas, inclusive, em função da adoção ter sido
realizada a partir desse pilar. Porque aí diz, eu te dei tudo e você agora vai mal na escola. Ou eu te dei tudo e agora você, né? E veja, essa é uma questão que todas as crianças vão ter em algum momento uma dificuldade, seja na escola, seja relacional, independentemente de ser uma criança que tenha sido adotada ou biológica. E o espaço de filiação não é esse espaço de caridade, de concessão de um bem para o outro. Inclusive porque eu acho que a caridade, ela estabelece um lugar muito hierarquizado, né? Eu tenho uma coisa que você não tem, então eu posso te dar isso. Né? E a relação mãe e filho, ela tem uma hierarquia, mas é de uma outra ordem. Né? É da ordem do cuidado, da responsabilidade, do afeto, né? E não a partir daí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a partir do momento que eu construí isso em terapia, né? Peraí, o que é essa relação que eu estou tentando fazer? E para quem, por quê, o que é isso? Será que eu estou em dívida com alguém, né? Eu devo algo a alguém? Eu acho que eu não devo algo nem a Deus. E eu não sou religiosa, como eu disse para vocês, mas eu acredito muito em Deus. Eu não tenho essa relação com ele, assim, de que eu devo algo. Eu sou grata, muito grata, mas eu não penso nessa questão. Então, eu acho que aí eu construí isso, que eu acho que, como eu ainda estava bem nova, né? Eu não estava na psicologia, não tinha nem condição. Então, eu não tinha esse olhar, né? E é bem o que a Bia falou. Os psicólogos já trabalhavam nessa ideia, assim, o que é que está acontecendo com a sua cabeça, o que você está associando, o que te disseram em algum momento, o que você entendeu, pera lá, vamos resolver. E aí você vê que é uma coisa mesmo singular. Eu não sinto esse desejo, então eu me autorizei a falar, ok, não sinto. E tudo bem, eu acho que eu não sou melhor nem pior por isso, ok, simplesmente não sinto. E meu irmão, que vive a mesma história, fazendo muitos aspas, ele tem esse desejo. E meu irmão já tem um filho biológico. Não é uma questão de, peraí, o que é? Não. Ele diz que ele tem esse desejo e é uma adoção tardia, porque ele também tem um desejo. Então é outra pegada, não é nem tipo, vou viver a mesma história que eu vivi, ou vou repetir algo, ou eu devo algo a alguém. Ele não tem, pelo menos ele diz que ele não tem esse olhar, né? Então, eu acho que é uma coisa de construção e disso que a Bia estava falando também. Muito bom. Mais perguntas? Eu não Não sei se tem mais algum. Vai lá, Jefferson. Na verdade, não seria nenhuma pergunta, mas na verdade é um agradecimento pelo que a Ludmila falou, né? E acho que isso me faz, a história dela me faz pensar mais ainda o desejo, crescer mais ainda o desejo que eu tenho de ser pai por adoção, desse amor que ela conta da mãe dela. Eu me recordo que quando, há uns 8, 9 anos atrás, quando eu comecei já a pensar na possibilidade, né, de ser pai por adoção, com 24, 25 anos, eu me deparei com uma paciente que eu trabalhava com terapia celular e precisava fazer um questionário, e ela me contou, né, que ela já tinha os filhos que ela tinha e que um dos filhos era adotado, e que numa dessas brigas que nem a Ludmila expôs aí, que ela falou para a mãe dela, você não é minha mãe, que o filho dela falou sobre isso com ela e disse para ela, você não me ama. E a resposta que ela me contou, né, que isso me marcou muito também, é que ela falou assim, não, eu te amo, e se você for ver, eu te amo mais do que eu amo seus irmãos. Porque seus irmãos, eu não decidi tê-los. Deus me deu e simplesmente eu gerei e eles nasceram. Agora você foi um desejo do meu coração, né? Eu desejei ter você, eu te conheci, eu quis me aprofundar e ter você ao meu lado. Então, meu amor por você se torna até maior do que pelos seus irmãos. E isso ficou muito marcado em mim. E hoje também a história que a Ludmila contou da relação dela com a mãe, com a família em si, marca mais uma vez em mim isso e me faz crescer com o meu desejo que seja breve, que meu filho chegue para alegrar mais ainda a minha vida e do meu companheiro. E muito obrigado por ter contado para a gente
E nesse primeiro dia que a gente está participando. Muito bom para mim. Obrigado a todos vocês. Imagina. E sabe o que você me fez lembrar? Rapidinho. Eu lembrei também que quando meu filho nasceu, a primeira sensação que eu tive foi olhar para ele e falar: tá bem? Tá bem, tá bem. Tá bem, graças a Deus. Aí minha mãe: não é possível. Eu falei: não é possível? Minha filha, cada um tem uma relação. A gente também acaba construindo e desconstruindo coisas. Eu não amei o meu Ian no primeiro olhar. Ai, eu olhei pro Ian e, nossa, que amor que eu senti. Não, eu tava querendo saber se estava bem. E não foi nenhum parto, assim, correndo, nem nada disso, pra eu estar com essa... Não, é porque a minha questão é: tá bem? Tá bem, ótimo. Então, vamos ver. Eu construí esse amor com ele. Esse amor, ele não chegou assim, como algumas mães relatam, né? Não chegou assim pra mim. Então, eu construí. A minha mãe, ela disse que ela me olhou e já senti um amor ali, já foi algo que prevaleceu para ela. Eu não senti isso pelo meu filho. Então, eu acho que isso também são coisas que a gente vai aprendendo na vida, que cada um é um e que sentir na hora ou não sentir na hora, isso é muito individual e que a gente precisa ver. E que seu filho chegue logo também. Tem uma pergunta. Meu nome é Mônica. Ludmila, achei muito interessante aí a sua fala. E uma coisa que me marcou bastante é que você comentou da necessidade que você sentia, principalmente durante a sua infância e adolescência, de ter a oportunidade de ver pessoas que parecessem com você, né? Já que a tua família não tinha esses traços, né? De cor dos olhos, cor da pele. E uma das coisas, assim, que para mim eu vejo, até levando em consideração a sociedade que a gente vive, né? Essa coisa de discriminar bastante, uma das coisas que eu sinto dificuldade às vezes é de pensar como é para a criança adotada, uma criança, por exemplo, negra ou parda, para uma mãe ou um pai que seja branco, né? Porque eu sei que tem essa situação de bullying, essa situação das pessoas questionarem. E eu vi que você, pela sua fala, em todos os momentos, você falou que você soube lidar muito bem com isso. Mas não é toda criança que consegue, né? Às vezes a criança se revolta, às vezes ela fica triste, se deprime. Então, assim, eu achei muito interessante a tua fala, né? Porque você, pelo que eu vi, foi bem resolvida nessa história. Mas o que é que você falaria, assim, principalmente nessa situação que a gente vive de Brasil, né? A gente vive uma discriminação tão grande em relação a tudo. A cor é uma delas. O que é que você falaria, assim, para pessoas que são brancas e desejam adotar e ainda tem esse receio? Porque eu confesso que eu tenho esse receio de como vai ser a cabecinha da criança, ela sendo negra e eu sendo branca, entendeu? O que é que você falaria, assim? Olha, Mônica, sinceramente, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei em alguma outra resposta. É uma questão de você com esse filho, com essa filha. Porque se eu coloco para o meu filho e para minha filha que isso realmente é algo muito complicado para a gente lidar, vai ser. Agora, se eu coloco para ele: olha, isso acontece, porque vivemos num país assim, vivemos numa sociedade assado, né? Temos aí uma cultura. Colocar isso de alguma maneira, e é como eu falei também, de acordo com cada idade, né? A criança muito pequena, ela não tem essa condição de entender cultura, o que é cultura, né? Mas a gente pode, aos poucos, ir colocando isso para elas, né? Para as crianças, à medida que isso vai aparecendo, eu penso muito assim, de colocando de uma forma natural quando isso aparece. Porque, assim, né? Como você está trazendo, uma família branca e uma criança negra. É muito óbvio que ela vai se sentir em algum momento diferente. Só que é como eu falei para vocês. Eu percebi que, para mim, na minha história, ser diferente era maneiro demais. Era muito bom, porque eu sou filha do coração e sou diferente. Só que isso teve como, na minha visão, isso teve como condutor um pouco de mim, um pouco de como eu entendi, mas muito de quem colocou para mim. Porque se fosse uma questão ali para ela também, se ela ficasse... Eu perguntei,
foi até bom você falar. Eu perguntei também para ela, mãe, você sentiu insegurança quando eu te perguntei isso a primeira vez, né? Ela falou assim, a gente não fica muito longe de inseguro, não. No momento eu fiquei tranquila, mas eu sempre fiquei insegura do dia que chegasse. Que dia que vai chegar? Que dia que vai chegar? Que ela perguntar, como é que eu vou dizer? Mas ela desenrolou bem, porque ela acha que ela foi tocada naquele momento para dizer o que uma criança simples estava perguntando, né? Não tinha muito para onde ir. Mas eu acho que eu colocaria isso, assim, tudo vai depender da relação que você estabelece. Eu tô contando do meu Ian é branco, 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 branco. A gente brinca lá na nossa família que ele é o mais branco de todos nós. E eu sinto isso, assim, eu sinto isso quando eu chego nos ambientes com ele, eu sinto isso quando eu tiro foto e posto com ele, eu sinto isso paira. Só que eu escolhi não me incomodar com isso. Não significa que eu não estou vendo, que eu não estou sentindo. Mas eu não me incomodo do ponto de vista de ficar me sentindo mal, achando que há algum problema comigo, que eu sou menor por isso, que, poxa vida, tá vendo? Se eu fosse branca igual todo mundo da minha família, ninguém falaria nada. Minha mãe, né? Por que ela foi me adotar? É morena e ela branca. Já não sabia. Eu fiz muito desses pensamentos, eu tive muito disso. Mas eu tive tempo para colocar isso, inclusive, para ela. Eu colocava isso para ela. Eu não gostei, a moça da farmácia. Essa moça da farmácia virou emblemática. Não é uma pessoa, é porque virou um meme na minha fala com a minha mãe. Eu falo, a moça da farmácia, porque era uma pessoa mesmo da farmácia. Só que eu não sei nem se era homem, se era mulher, o que era. A moça da farmácia, ela sempre existe. Ela sempre existiu. Ela sempre vai existir. Ela existe comigo, que sou mãe biológica. Ela existe comigo, que sou filha por adoção. Então, não é o mundo que está muito... como é que eu vou dizer? O que acho que está diferente, que tem que estar diferente, é você mesmo. Como você vai estabelecer isso com o teu filho, com a tua filha. E dificuldades e desafios a gente vive, como eu tô trazendo mesmo os dois lados. Eu vivo da parte que biologicamente o cara saiu de mim, e eu vivo do outro lado que eu não saí dela. E eu vivo tudo isso. Então, eu acho que a maneira como eu coloco, assim, como eu falo, como eu lido, isso ainda não é uma questão para o meu filho tem 3 anos, então ele ainda nem tem essa percepção. Criança é muito diferente da gente, ele não tem essa percepção de somos diferentes, somos iguais e alguma coisa assim. Então, eu acho que quando surgir, eu acho que eu vou por aí com a minha mãe. Natural. Sim, sou morena, você é branca, e é isso. E vamos ver. E o que as pessoas falam, a gente tem que filtrar, porque elas não vão deixar de falar. Eu acho que elas não deixam de falar. A gente aqui tem que se proteger um pouquinho mais, se informar mais. Eu acho que informação é tudo. E passar isso com naturalidade. Obrigada aí pela tua ajuda aí nesse aspecto, Ludmila. Imagina. Tem mais alguma pergunta? Eu queria só falar, aproveitar aquelas avaliações no final dos encontros e sempre pede o que sugestões você teria de tema. E eu sempre insisto, e toda vez que eu preencho, eu quero que seja troca de experiência. Que eu acho rico, eu acho que cada um vem e traz a forma que leu, da melhor forma, o que acontece na sua vida, sua experiência, seja pai por adoção, seja filho por adoção. Que eu esteja ouvindo aqui via Aconchego, acho que é o 3º depoimento de filho, se não for mais, porque acho que teve um evento, teve 2 ou 3. Então, acho que isso é muito legal, porque você tem uma gama de diversidades e mecanismos que cada um vai encontrando para lidar com o ambiente externo, com o próprio ambiente interno da família, né? Eu acho isso riquíssimo, porque a gente, como pai, pretendentes à adoção, né? A gente fica muito seguro nessa hora, o que dizer, que argumentos utilizar, respeitar aquele processo cognitivo também daquela criança, como você falou, com 5 anos, o argumento da sua mãe foi esse. O argumento vai melhorando conforme a idade, a capacidade. Eu vejo muito isso, assim, de todos os depoimentos, tudo que eu tenho aprendido no Aconchego, principalmente, né, desde 2016 que eu estou frequentando e tal.
Às vezes, quando está com overdose, eu dou um tempo, aí depois eu volto. Né? Mas eu acho muito rico isso. Eu queria agradecer e já fazer aquele preenchimento da guia de avaliação do evento. Né? E agradecer também por você ter compartilhado isso num grupo tão grande, tão heterogêneo, que é bem legal, né? A Ana Carla e a Beatriz, que eu conheço e guardo no coração, assim, que tenho aprendido muito. E é uma coisa que eu queria deixar também para quem está chegando nessa onda agora, nessa vibração, nessa turma, né? Que a gente acaba virando uma coisa que eu li num dos primeiros textos do curso para habilitação, que a gente vira meio um embaixador da adoção. A gente começa a explicar para todo mundo o que é isso, né? A gente começa a explicar para os nossos avós, se estão vivos ainda. Porque assim, a gente que está... Eu dei entrada em 2016, nós demos entrada em 2016. Nós fomos habilitados apenas em 2018, porque nós fomos premiados com o momento de letargia da vara da infância e juventude, para ser um sinônimo mais bonitinho. Aí, nessa história, eu também tive muito aprendizado. Então, assim, não dá para jogar fora meus 4 anos, 5 anos e não sei quantos que ainda virão, né? São tudo de aprendizado. Mas é interessante que a gente começa a fazer isso. Por exemplo, como todo mundo sabe que a gente deu entrada no processo, aí a gente se vê, passa um ano sem se ver. Como é que tá teu processo? É assim. Mas vem cá, tem tanta criança... Então, assim, você começa aí de novo, aí você repete de novo aquilo que você falou ano passado, né? E tudo. E eu acho riquíssimo quando eu ouço o lugar de fala de quem foi adotado, porque o tempo de vocês é diferente do tempo da gente. E quando você se depara, quando você choca sua mãe, e a gente teve vários depoimentos aqui nesse sentido, e quem puder fuçar lá o quintal de Ana, tem o depoimento lá também de alguns filhos por adoção, inclusive da Ana Laura, que é filha da Bárbara e do Sábio. E eu acho, assim, incrível, porque você tem aqui essa noção do outro tempo do outro lado, né? Tipo, nem você tinha essa noção, né? 4 dias da maternidade, o que é isso? Saiu, pronto, acabou. Mas é um tempo. Houve 9 meses antes também, né? Então, eu acho isso muito legal para a gente tomar cuidado com o nosso tempo. Nossa ansiedade é grande. Várias vezes já pedi help aqui para a Beatriz, a gente se reinventa, ressignifica essa ansiedade, né? Cuida da gente. Esse período da quarentena, a gente ficou... Muita gente que está na fila talvez tenha ficado, não posso falar por todo mundo, porque eu não estou com procuração, né? Mas, assim, muita gente ficou mais agoniado, né? Ficou um pouco mais sentido dessa ansiedade, né? E se reinventa como pode, gente. Live de sertanejo para beber até acabar ou não, né? Sei lá. Enfim, várias coisas. Eu queria só agradecer por tá vivendo isso aqui agora. Obrigada. E já preenchi. Mais uma dessas, tá bom, tá? Vou deixar aqui indicações. Obrigada, Ludmila. A gente está nos últimos 20 minutinhos finais, né? E Lud, já tem vários elogios para você aqui no chat, depois você lê eles, tá? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Se as expectativas foram atendidas, como é que vocês saem hoje desse encontro, né? E acho que isso também é uma forma de dar um feedback, né, para a Lud. Acho que é a primeira vez que ela fez isso de maneira formal, assim. Então, acho que também é uma oportunidade. Está aberto para quem quiser falar. Oi, eu queria agradecer, né, a Ludmila por esse momento. Está sendo meu primeiro encontro aí com vocês, né? Então, só tenho a agradecer e, assim, é muito bom ver o outro lado, né? O outro time, né, da criança, né, esse outro olhar. Então, isso foi muito importante para mim, porque até então, nos encontros da vara, né, sempre se falavam sobre os pretendentes, né, sobre o outro lado da moeda, né, sobre como nós devemos agir, como nós devemos sentir.
E o outro lado da criança, essa parte aí realmente foi muito enriquecedora. Gostei muito. Obrigada, viu? Nós também gostaríamos de agradecer. Foi a nossa primeira vez. A expectativa foi superada. Fomos agraciados aí por uma história linda e muito especial. Eu acho que a gente deve estar presente aí nos próximos encontros todos e agradecer realmente essa oportunidade. E assim, para a gente entrou com o processo em 2014, diferente da Silvia. Silvia que está ali. A gente entrou no Cadastro Nacional em 2015, então a gente já está há 5 anos, na verdade está fazendo 6 anos, né, na fila. Só que no nosso caso, nós já sabíamos que possivelmente ia demorar, e a gente tem casos de adoção na família. Eu tenho uma irmã que é por adoção, o Ricardo também. Enfim, a gente tem vários casos na família. Então, a gente já estava esperando por isso mesmo, a gente já sabia que ia demorar, e até por isso que a gente entrou, porque a gente sabia que mais para frente ia ser mais ou menos no tempo que a gente achava que ia encaixar com o nosso momento de vida. Mas é uma coisa que a gente, há muitos anos, a gente já tinha isso decidido, enfim, queremos muito. E agora a gente sentiu que era o momento de se aproximar do aconchego, porque agora que a gente acha que está chegando próximo, provavelmente 2021 e tal, e aí é muito legal isso, essa troca, né? Enfim, e eu pessoalmente acho que é muito interessante fortalecer os pretendentes à paz, porque pelo que a Ludmila falou mesmo, na minha escuta, a forma como a mãe dela lidou com a situação foi extremamente importante, né? Os pais dela. Então, à medida que os pais estão fortalecidos, os pais estão autoconfiantes, naturalmente essas coisas vão se organizando, né? E eu mesma, minha irmã caçula é por adoção, e a diferença entre nós, filhos biológicos, e ela é zero. Não consigo, a gente não consegue ver diferença nenhuma, enfim. Mas eu acho que está muito, inclusive os filhos dela, que são nossos sobrinhos, com os outros sobrinhos de outros, enfim. Então, eu acho que é extremamente importante isso de fortalecer os pretendentes à paz. E o mundo é outro, né? Quando a Ludmila nasceu, quando o irmão dela nasceu, acho que era outra realidade, que está mudando, tem muito que melhorar, mas está mudando. Então, eu acho que a gente está curtindo muito esse processo. Eu acho que dá para olhar para toda essa questão da adoção de uma maneira muito gostosa. Se ter filho biológico é legal, é bacana, é gostoso, ter filho por adoção também é uma delícia, sabe? Assim, eu acho que é um privilégio. Então é isso, muito obrigada. A gente continua se encontrando. Olha, acho que também vale depois colocar a Ana Cristina para palestrar uma visão de uma irmã de uma pessoa adotada. Isso é interessante, porque já rola os conflitos do irmão mais velho e o irmão mais novo. Tem uma adotada legal também, ela falar. Eu só tenho gratidão, também foi meu primeiro encontro. Como eu falei, o meu marido, a gente ainda está perdido sobre o universo da maternidade e da paternidade, a gente está amadurecendo isso tudo. Eu tive um sonho, nesse sonho eu vi uma menina, e eu falava assim, não é minha filha, e alguém escutava uma voz dizendo, adote, uma menininha de como se fosse uns 4 anos. E desde então, desse sonho, eu tô com isso na cabeça, martelando, e tenho buscado informações. E eu achei maravilhoso, porque a Ludmila, o pessoal comentou que é uma pessoa forte, alegre. Quando você fala de adoção para familiar, com os amigos, às vezes a percepção é assim, vai ser uma criança problemática, vai ser um adulto com problema. Aí você fica com aquela carga assim, e a Ludmila desconstrói muitas crenças assim. Foi maravilhoso, para mim só enriqueceu. Muito, muito bom. Muito obrigada. Eu também gostei muito, viu, pessoal? Eu já estou há mais de 1 ano aí participando das reuniões do Aconchego, e depois que entrou essa pandemia, as reuniões começaram a acontecer online só depois de um tempo, né? E eu fiquei meio perdida aí com as datas. Eu acho que todo mundo ficou meio perdido nessa pandemia, sem saber se é segunda, se é terça, se é sábado, segundo sábado do mês.
Então, eu perdi um bocado aí de encontros, mas agora eu estou mais atenta e eu achei muito bom, achei ótimo a fala da Ludmila, foi muito bom a gente ter esse repasse de uma pessoa que passou pelo processo de ser adotada, né? Vem essa visão do outro lado, como foi colocado aqui, não só do lado do pai ou da mãe que adotou. E eu acho super enriquecedor a gente ver tudo isso. E principalmente, né, se preparar, quem está entrando agora, quem está pensando em entrar, é um tempo realmente, não são 9 meses como seria uma gestação normal, como a gente vê no curso que a gente faz, né? É um tempo bem mais longo, mas eu acho que tudo tem seu tempo e na hora certa vai chegar, né? O importante é isso, a gente tem que se preparar, porque são muitos desafios, realmente. Eu vejo muito pelo lado que eu vou adotar sozinha, então eu vejo como um grande desafio. É por isso que às vezes eu até fico me questionando se eu tenho essa segurança toda de adotar só. Mas eu estou fazendo até um exercício, e eu acho que esse tempo que leva para a gente chegar até a criança nos ajuda nesse aspecto também, para a gente ir construindo e desconstruindo outras coisas também. Tá? Então, muito obrigada, foi super interessante a palestra hoje, Ludmila, muito obrigada. E as pessoas que também fizeram essa palestra acontecer. Obrigada aí a Beatriz e a Ana também. Mais alguém, gente? Bom, então eu quero agradecer formalmente, Lud, muito obrigada. Acho que foi mesmo uma experiência muito produtiva para o grupo, né? E enquanto sua amiga também foi uma experiência muito produtiva, porque é um outro jeito de te ver, né? Então, também para mim foi muito, muito bom. E quando você falou, né, sobre devolver para o mundo aquilo que você recebeu, e isso não necessariamente ser através da adoção, né? Tem muitas formas da gente devolver para o mundo e eu acho que isso é uma delas, né? Então, te agradeço demais. Acho que é sempre uma alegria mesmo poder receber pessoas que tenham tido uma base de amor e que tenham sido forjadas nesse ambiente mesmo, né? De pertencimento, de amor e que fortaleça a nossa caminhada aqui nesse processo. Tá? Ô, meu amor, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite mais uma vez, a todos vocês do Aconchego, a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. E acho que é importante frisar umas coisas, rapidamente. Eu não sou essa fortaleza toda, não. O que acontece? É porque a gente vai aprendendo a lidar com algumas coisas, né? Então, assim, existe muita fragilidade dentro de mim, porque eu sou vulnerável como todos nós. E na minha mãe também. Só que em algum momento a gente se entendeu ali na forma que fala, na forma que recebe. E se não tá dando, a gente procurou. Minha mãe faz terapia até hoje. A gente procurou sempre estar respaldada de alguma forma, né, para nossas mentes. Então, eu acho que isso também nos fortaleceu muito, fazer psicoterapia, né, procurar psicólogos e psicólogas. E eu acho que isso deu um suporte mesmo para a gente conseguir fazer certos ajustes e também nos acolher nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fragilidades. E, assim, mais uma vez mesmo agradecer e vejam, minha mãe está passando um processo muito difícil. Eu não vinha hoje porque acabou que a gente ia fazer uma outra data comigo. E por respeito à minha condição do momento, a Bia falou, não, vamos fazer no dia 10 mesmo com você. A minha mãe está passando por um câncer e ela vai operar nos próximos dias. O câncer está tranquilo, ela é super confiante, super positiva, a gente também está super confiante, os médicos nos acalmaram, está tudo certo. Mas para vocês verem, assim, como que é uma questão de vínculo, é uma questão de amor, não é uma questão de sangue. Saber que eu poderia perder essa mulher assim, eu acho que qualquer um de nós, independente de como viemos ao mundo, como estamos com aquela pessoa, é ruim, né? Para quem tem uma relação com a família, com os pais, sabe o que eu estou dizendo. Então, eu fiquei muito estremecida, muito entristecida. Mas hoje eu estou mais confiante, tenho certeza que vai dar tudo certo. E relembrar a história toda nesse momento, tenham certeza, vocês também trouxeram muita alegria no meu coração. Lud, eu quero agradecer também, né?
E eu quero desejar que Nossa Senhora Aparecida continue te abençoando, né? A sua mãe na cirurgia, por você compartilhar conosco a sua história. A hora que você falou dela, ela estava aqui me olhando, eu falei, bom, vou mostrar que ela está aqui presente e que vai dar tudo certo. Ah, querida. Gratidão. Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Tem dia que é assim, né, gente? É um chororô danado. Mas esse choro também enche o coração, né? Água que alimenta a vida. Então, boa tarde. Desculpa, Ana, pode falar. Não, eu só quero dizer àqueles que estão vindo pela primeira vez hoje, que sim, o aconchego, né? A gente demorou um pouco a entrar nessa era virtual, né? Nessa era do online, porque nós somos muito corpo a corpo. A nossa metodologia é realmente estar junto, né? É fazer junto, é brincar junto, é provocar alguma coisa ali próximo, né? Então, a gente teve um pouquinho mesmo de, vamos dizer assim, de delay, né? Para poder dizer que essa é a ferramenta que a gente tem. Mas como essa é a ferramenta que a gente tem agora, né? Então, nós já estamos nos estabilizando e estamos retomando isso. Então, todo segundo sábado do mês, o Encontro sobre Adoção vai estar aqui com vocês, tá? A gente vai estar fazendo a seleção de alguns temas que são os nossos temas norteadores, mas que também são os temas de quem está chegando, né? As dúvidas de quem está chegando, quem já está aqui há um tempo se reinventando, né? Cansado de nós, aí dá um stop de nós, aí volta para nós de novo. Mas só para que vocês fiquem tranquilos que a gente vai estar presente aqui todo sábado. E as outras atividades do aconchego, as outras palestras, os outros convidados que são oferecidos, né, pelo grupo da adoção tardia, do apadrinhamento, ou mesmo lives, né, com outros profissionais de outros lugares do Brasil, vocês são livres também e convidados para assistir, porque tudo isso vai enriquecer o processo de vocês, tá? Vai trazer respostas, vai trazer conhecimento, vai trazer mais dúvidas para que vocês possam, né, buscar as respostas. Então, sigam a gente no Instagram, acompanhem no site, e a gente tem encaminhado por e-mail, sempre que vocês se cadastram, né, que vocês entram, a gente encaminha para vocês por e-mail aquilo que a gente considera interessante de vocês estarem assistindo, tá bom? E qualquer dúvida, estamos por aqui. Beijo grande para vocês um bom final de semana e um bom feriado. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos nós na segunda-feira, né? Ao nosso país lindo, maravilhoso, tá? E muito obrigada pela presença. Fiquem bem.